Entonces ahora formalmente, buenos días. Antes de todo, les pido perdón porque mi español lo aprendí en casa. Mis padres son inmigrantes gallegos, né? Mi mamá, né, aún es viva. En casa siempre hablamos el español, mas es un español de quien no fue a la escuela. Entonces, yo no sé hablar la pedagogía, no sé hablar educación física en español. Les pido permiso para hablar en portugués. Perfecto. ¿Todos me entienden si hablo en portugués? Vamos ayudando. Se eu falar em português, vocês me entendem? Algo. No se preocupe, va hablando. Então, algo. Então, eu gostaria, eu começo então agradecendo o convite. Há 2 semanas atrás, nós fizemos uma primeira aproximação, né, com o professor Luiz, e onde ele já estabeleceu essa possibilidade de conversa. Eu fiquei muito feliz de saber que o professor Luiz, junto com os seus estudantes e com os professores e professoras chilenos, vem se aproximando do debate cultural no campo da educação física. Eu pensei em falar rapidamente do histórico e depois apresentar algumas características dessa proposta. Também queria dizer para vocês, né, que o professor Luiz, como ele pediu para que a gente falasse rapidamente da nossa posição agora na faculdade, também vou, né, situá-los sobre isso. Então, atualmente eu sou professor na Universidade de São Paulo, é uma universidade pública estadual, é a universidade pública estadual mais representativa aqui da região onde nós moramos, onde nós residimos, né, de onde estamos. Esta universidade, ela tem 42 unidades de ensino, uma delas é a Faculdade de Educação, que é a instituição onde eu trabalho. A Faculdade de Educação, ela é responsável pela formação de professores. Então, nós formamos, na Faculdade de Educação, nós formamos professores de Educação Física, professores de Matemática, de Geografia, professores que trabalham com as crianças pequenas. Aqui nós chamamos de pedagogia, pedagogos e pedagogas que trabalham com crianças pequenas, que trabalham com educação especial. Então, é uma instituição que reúne todas as áreas, mas se volta para formar professores. Então, essa informação é importante para vocês, porque na nossa faculdade, nós não temos a preocupação com a melhoria da saúde, a preocupação com a melhoria do desempenho técnico. A nossa preocupação é a melhoria da qualidade da educação. Então, que são espaços separados, só para que vocês entendam bem. Porque aqui no Brasil, essa divisão na educação física, ela é muito marcada, né? Nós temos 2 campos de trabalho aqui. Aquele que a gente chama o trabalho na esfera formal ou escolar, trabalhar maestros, né, que vão a trabalhar nessas escolas, ou e a educação física também tem o lugar de trabalhar nos ginásios, no deporte, em personal trainer, ou seja, outro campo de trabalho. Bom, na faculdade, atualmente, eu sou responsável pelas disciplinas de metodologia do ensino de educação física, também sou responsável por um grupo de pesquisas em educação física escolar, e nesse momento eu ocupo na carreira, né, o cargo de professor titular. Aqui no Brasil existe uma carreira universitária, né, que começa com professor assistente e tem aí uma série de degraus até professor titular. Em 2015 eu fiz o concurso, né, as oposições para professor titular, e agora eu ocupo essa função de professor titular. Esse cargo, né, de professor titular. Então, estamos dessa maneira. Bom, gente, agora vamos direto aí à questão que gerou esse convite, que é a educação física cultural. Então,
Já disse para vocês, né, que aqui no Brasil é bem clara a diferença entre educação física não formal e educação física escolar, né, que nós chamamos formal. No Brasil, a educação física escolar, ela está na área das linguagens. É uma grande área, junto com língua portuguesa, artes, informática e língua estrangeira moderna, que no caso agora no Brasil é espanhol ou inglês. Então, esse conjunto de disciplinas constitui a área das linguagens. A educação física já faz muito tempo que está nessa área das linguagens. Além dessa área, existe a área de ciências naturais e matemática e a área de ciências humanas. Então, nós nos organizamos dessa forma. Pois bem, se a educação física está na área das linguagens, qual é o papel da educação física na escola? Ao longo da nossa história, nós tivemos uma influência muito grande de duas áreas, né, a anatomia e a fisiologia. Essa influência, ela foi predominante até aproximadamente os anos 60, 70 do século passado. Depois nós tivemos uma influência muito forte da psicologia do desenvolvimento, e isso gerou uma certa maneira de desenvolver educação física na escola. Depois nós tivemos a influência do materialismo histórico, e isso também gerou uma certa maneira de fazer educação física na escola. Então, até o finalzinho do século passado, nós tínhamos professores que trabalhavam melhorando a educação, melhorando a aptidão física. Nós tínhamos professores que trabalhavam melhorando as habilidades motoras. E professores que estavam simpáticos à ideia de promover uma educação física que proporcionasse aos estudantes a reflexão sobre aquilo que no Brasil ficou conhecido como cultura corporal. Então, começa a aparecer, lá nos anos 90 do século passado, um debate da educação física alinhada à história, filosofia, sociologia, psicologia social, política. Então, esse momento ficou conhecido aqui no Brasil como influenciado pelas teorias críticas da educação. Então, autores como Paulo Freire, né, que vocês conhecem, né, morou aí no Chile, né, autores como Paulo Freire, aqui no Brasil, outros autores como Dermeval Saviani, José Carlos Libânio, fora do Brasil, autores como Michael Apple, como Henri Giroux, como Bourdieu e Passeron, né, Luiz Althusser, autores franceses, ingleses, americanos e brasileiros, começam a fazer uma crítica da função da escola. Começam a apontar que essa escola, ela prometia a ascensão social, mas, na verdade, o que essa escola fazia era reproduzir a desigualdade social. Os exemplos são muitos. Há muitos exemplos. Não preciso ficar aqui falando, né? Esses exemplos estão no Chile, estão na Colômbia, estão no Peru, na Argentina, no Uruguai, também no Canadá, também na Inglaterra, também nos países, né, do continente africano, ou seja, os exemplos estão por aí, né? Ou seja, quando que a escola ela se torna uma agência a favor das elites. Bom, só que essa crítica ela ficou lá nos anos 90. Houve um esforço muito grande de produzir experiências pedagógicas que tentassem transformar a sociedade. Pois bem, o que começa a acontecer de lá para cá? Então, a minha conversa até agora era para situar vocês aí, né? O que começa a acontecer? Nós, lá na Faculdade de Educação, no ano de 2004, a gente organiza um curso de extensão, né, um curso livre, né, para quem quiser, para professores da rede pública, onde nós começamos a debater esse dilema que era ensinar educação física no século XXI. Por quê? O que o século XXI nos apresenta? Nos apresenta uma sociedade neoliberal, nos apresenta uma sociedade globalizada, nos apresenta uma sociedade multicultural,
e uma sociedade democrática. Então, nós temos aqui alguns ingredientes que são novos. Só que a escola e a educação física, elas estavam pensadas para um outro modelo de sociedade, né? Para uma sociedade que era capitalista, para uma sociedade dividida em classes, para uma sociedade com, né, uma democracia muito frágil, né, para uma sociedade em que o mercado não era tão forte, e agora a gente tem um outro desenho social. Então, esta possibilidade que nós estamos vivendo agora, ela era impensada ou impensável nos anos 90. Ela é possível agora. Esse grupo de professores começa a observar que era impossível enfrentar a realidade do século XXI com as mesmas ferramentas do século XX, ou às vezes até do século XIX. Então, esse grupo começa a se preocupar em buscar conhecimentos disponíveis na sociedade que nos ajudassem a pensar a educação física de uma outra maneira. Então, nós estamos nessa situação. Eu vou pedir, Luiz, permissão para fazer uma apresentação para vocês, tá? Que eu preparei aqui. Vocês conseguem ver? Eu sim. Tá. Igual. Então, Ahí se ve. Ok. esta é a única expressão em espanhol que tem nesses slides, que eu copiei lá do trabalhinho que vocês fizeram lá, né, da divulgação que vocês fizeram. Então, né, nós temos um certo desenho de sociedade, né, que é uma sociedade multicultural, democrática, globalizada e neoliberal, cabe à educação física, nesta sociedade, promover uma oportunidade de melhor compreender algo que nós aqui no Brasil, já há alguns anos, temos chamado de práticas corporais. Né? O que são práticas corporais? Brincadeiras, danças, lutas, ginásticas e esportes. Essas são as práticas corporais. Até agora, nós ainda não inventamos, né, uma forma de estar corporalmente no campo da educação física que não seja através das práticas corporais. Então, judô, futebol, circo, slackline, skate, videogame, tudo isso são práticas corporais. Essas práticas corporais, elas são construídas pela linguagem corporal. Por isso, nós não falamos mais, no campo da educação física cultural, nós não falamos mais movimento. Nós também não falamos corpo e movimento, como às vezes aparece por aí na literatura. Nós falamos linguagem corporal ou nós falamos gestualidade. Porque se tem algo que caracteriza essas práticas corporais, é que o movimento utilizado é um movimento carregado de significado. É um movimento que nós chamamos de gesto. Então, o que é o gesto? O gesto é o movimento carregado de significado. Vou dar um exemplo. Se eu for segurar esta tijera, se eu for segurar essa tesoura, eu faço isso com sentido, né, de execução de trabalho. Ou seja, eu quero, com essa tesoura, eu quero cortar um papel, quero cortar um tecido. Ou seja, meu objetivo não é comunicar nada. Mas quando eu estou brincando, quando eu estou lutando, quando eu estou dançando, quando eu estou fazendo ginástica, quando eu estou fazendo um esporte, na verdade eu estou me comunicando pela minha gestualidade. As pessoas que estão me observando conseguem fazer a leitura dessa gestualidade e conseguem se, né, movimentar, né, ou seja, corresponder, se deslocar, etc., em função da leitura que elas estão fazendo da minha gestualidade. Então, se um jogador de futebol vai chutar a bola em direção ao gol,
o goleiro faz uma leitura daquilo que ele está vendo e se posiciona, né, e vai para um lado, vai para o outro, em função dessa leitura que ele fez. Quando duas crianças estão brincando, a mesma coisa acontece. Quando duas pessoas, quando dois idosos estão dançando, a mesma coisa acontece. Então, é diferente você usar o movimento para cortar papel, né, com a tesoura, para amarrar o sapato, para pôr o tenedor em uma boca, ou seja, é diferente você usar o movimento para isso do que você usar o movimento quando ele faz parte de uma prática que é sistematizada, que é uma produção da cultura, que existe culturalmente e que é significada, ou seja, é lida, é interpretada de várias maneiras. Então, se as pessoas estão jogando voleibol, cada pessoa que está jogando voleibol está fazendo uma leitura que pode ser até diferente daquele jogo. Então, se o levantador levanta a bola, né, para um atacante, esse atacante pode dizer, essa bola está muito alta, essa bola está muito baixa, ela foi rápida demais, eu não consegui fazer, ou seja, há várias leituras daquilo que está sendo feito. Vamos colocar numa outra situação, vamos colocar numa dança, né? Então, aqui no Brasil, a garotada, né, a juventude, sobretudo mais, né, 14, 15, 16, tem se aproximado muito do K-pop, que é uma dança asiática que foi incorporada pela nossa cultura, e aqui na nossa cultura, os jovens atribuem outros significados. Vamos pensar na capoeira, né? Na capoeira, aqui no Brasil, ela já foi uma prática proibida, lá na década de 30, né, de 1930, ela foi uma prática proibida. E hoje a capoeira é um patrimônio cultural imaterial do Brasil. Vamos pensar no futebol, né? O futebol aqui no Brasil, até 1979, ele era proibido para as mulheres. E hoje nós temos, né, uma outra leitura dessa manifestação, uma outra leitura desta prática corporal, deste esporte. Então, por que a educação física está na área das linguagens? Porque as práticas corporais são textos da cultura, são significados de forma diferente pelas pessoas que participam ou pelas pessoas que apreciam. Quem está ao redor também faz leitura daquela prática corporal. Então, a educação física está na escola para que as crianças, jovens, adultos que frequentam a escola possam aprimorar a sua leitura das práticas corporais e reelaborar, ou seja, escrever com a linguagem corporal, produzir com a linguagem corporal as práticas corporais. Então, as aulas de educação física têm que proporcionar às crianças condições para que a leitura das práticas corporais fique cada vez melhor e para que a produção das práticas corporais também fique cada vez melhor. É para isso que serve a educação física na escola, pelo menos agora, em 2020, né, e nos documentos oficiais que existem sobre educação física aqui no Brasil. Bom, mas qual é o campo teórico, né? O que está dando base para a gente pensar a educação física dessa forma aqui no Brasil? Vocês se lembram que no começo da nossa conversa eu mencionei que a educação física já se influenciou pela anatomia e fisiologia, depois a educação física se influenciou pela psicologia do desenvolvimento, depois a educação física se influenciou pelo materialismo histórico dialético. Já mencionei isso. Isso foi até os anos 90. Hoje, a educação física, e no nosso grupo, né, a educação física cultural, está buscando inspiração nas chamadas teorias pós-críticas do currículo. Quais são as teorias pós-críticas? O pós-modernismo, o pós-colonialismo, o pós-estruturalismo, o multiculturalismo crítico, os estudos culturais, os estudos de gênero, a teoria queer e as filosofias da diferença. Ou seja,
são campos teóricos que fazem análises da sociedade, que ajudam a explicar esta sociedade do século XXI, isto que nós estamos vivendo, a pandemia, por exemplo, ela ajuda a explicar essas coisas, né? As teorias pós-críticas ajudam a explicar essas coisas, mas elas não falam de educação, elas não falam de educação física. Então, da mesma maneira que a psicologia do desenvolvimento não fala de educação e que a anatomia e a fisiologia não falam de educação, e a gente já foi lá buscar esses referenciais para pensar na educação física, essas teorias pós-críticas, elas não falam de educação. Nós, do nosso grupo, começamos a estudar essas teorias pós-críticas e começamos a pensar em como que isso ajudaria a pensar as aulas nas escolas. Como o nosso grupo, desde 2004, ele é majoritariamente composto por professores e professoras que trabalham nas escolas, nas redes públicas, né, aqui da nossa cidade e do nosso estado, essas pessoas começaram a estudar as teorias pós e começaram a pensar em como desenvolver essas aulas. O que os pesquisadores fizeram? Começaram a interpretar isso, começaram a sistematizar isso, começaram a organizar isso. E o que as teorias pós têm em comum? Elas trabalham com uma outra noção de linguagem, elas trabalham com uma outra noção de cultura, e elas trabalham com uma outra noção de conhecimento. Então, as teorias pós nos ajudam a pensar que a linguagem, a partir de Michel Foucault, por exemplo, a partir de Jacques Derrida, por exemplo, né, que são dois autores que alguns chamam de pós-estruturalistas, vão nos ajudar a entender que, por meio da linguagem corporal, por meio da linguagem verbal, por meio da linguagem pictórica, né, por meio das linguagens, né, nós produzimos a realidade. Ou seja, uma brincadeira, ela se materializa na medida em que a gente produz essa brincadeira, um juego, um deporte, né, na medida que a gente produz essas práticas corporais com a nossa gestualidade. Mas a maneira como nós entendemos essas práticas corporais depende também da maneira como nós falamos sobre elas, da maneira como nós falamos sobre as pessoas que delas participam. Então, uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte ou uma ginástica, eles são também tudo aquilo que nós falamos sobre eles. Então, isso constitui as práticas corporais. Uma outra noção de cultura. Cultura não é mais, na perspectiva pós-crítica, né, cultura não é mais somente jeitos de fazer, jeitos de comer, jeitos de dançar, tudo isso é cultura. Mas cultura também é a maneira como nós produzimos, como nós pensamos, como nós fazemos, e sempre há disputas. O que nós estamos fazendo aqui agora, todos nós aqui, isso aqui é uma prática cultural. Ou seja, é uma conversa sobre educação física. Isso aqui é uma prática cultural. Todos nós que estamos participando dessa conversa, eu e vocês, nós estamos fazendo leituras do que está acontecendo aqui. E estamos entendendo de forma diferente o que está acontecendo aqui. Então, esse encontro de significados distintos é o que caracteriza a cultura. E, finalmente, as teorias pós-críticas, elas trabalham com uma outra ideia de conhecimento. Então, na escola, nós nos acostumamos a supervalorizar um tipo de conhecimento produzido por um certo modo de produzir ciência, né, que é os métodos científicos muito influenciados pelo positivismo. Nós que trabalhamos com as práticas corporais, né, com a cultura corporal, nós sabemos muito bem que sobre essas práticas corporais há um conjunto de conhecimentos que ainda não foi interpretado pelos métodos científicos. Então, uma forma específica, né, de jogar bola, né, uma forma específica de
jogar cartas, barajas, né? Uma forma específica de uma regra de uma determinada modalidade, ou seja, há um conjunto de conhecimentos que não são obrigatoriamente conhecimentos científicos, mas que também estão influenciando aquela maneira de entender aquelas práticas corporais. Então, as teorias pós-críticas ampliam a noção de conhecimento. Conhecimento não é mais somente aquilo que vem dos grupos poderosos. As camadas populares também produzem conhecimento, que são outros tipos de conhecimento, não são melhores nem piores. Bom, estas são, gente, as questões mais importantes, né, para vocês começarem uma aproximação com a educação física cultural, né? Então, é uma tentativa de produzir uma educação física para uma sociedade do século XXI, trabalha muito fortemente com a ideia de prática corporal. A prática corporal é uma produção da linguagem corporal. A base teórica dessa educação física são as teorias pós-críticas, e com isso, né, nós temos uma outra função da educação física na escola. Então, gente, crianças com deficiência participam igualmente dessas aulas. Idosos que frequentam aqui no Brasil a educação de jovens e adultos participam normalmente dessas aulas. Neste momento de pandemia, muitos professores têm trabalhado com as suas crianças, porque as vivências, elas são uma parte importante, mas não são a única parte das aulas de educação física. Bom, vamos ver então, essas são imagens, né, coletadas lá nas aulas de educação física culturalmente orientadas. Então, nós temos aqui um trabalho que a professora, né, nessa escola de crianças pequenas, né, numa escola municipal de educação infantil, ela estava tematizando brincadeiras africanas. Aqui o professor estava tematizando uma dança da nossa região Nordeste, essa é o frevo. Aqui o professor estava tematizando lutas. Aqui a professora estava tematizando ginástica, também na educação infantil. E aqui a professora estava tematizando voleibol. Então, cada uma dessas crianças, ou desses jovens que estão nessas atividades aqui, está fazendo uma leitura daquilo que está acontecendo, está se colocando como sujeito desse processo e está significando, ou seja, atribuindo significados distintos a isso que está fazendo. Então, uma parte importante desse trabalho é um mapeamento. Então, como é que o professor, como é que a professora chegaram nessas práticas corporais? Fizeram um mapeamento do universo cultural corporal acessado pelas crianças. Você vê nesse termo mapeamento, e nesse termo que eu estou utilizando, tematizar ou tematização, uma influência muito forte da obra de Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire propunha uma educação a partir da realidade concreta das pessoas. Nós temos escrito sobre isso, vocês encontram vídeos, né, no nosso canal, né, vocês encontram vídeos sobre isso. Nós pegamos alguns conceitos de Paulo Freire e demos continuidade ao trabalho dele, né? Então, nós já não pensamos mais, né, que esta dança, ela constitui a realidade das crianças, porque ela não constitui. Essas são crianças que moram em São Paulo, e esta é uma dança prática, que acontece com muita frequência em Recife, no estado de Pernambuco, né, que fica muito longe daqui. Então, mas essa dança, ela existe, ela acontece, e as crianças, muitas delas, sabem que ela existe. Então, a noção de mapeamento não é perguntar para as crianças o que elas fazem. A noção de mapeamento é fazer uma pesquisa, o professor, a professora fazem uma pesquisa
do universo cultural vivencial, né, do universo cultural corporal, acessado pelas crianças, pela internet, pelas notícias dos jornais, pelas histórias da família, e por aí vai. Depois nós temos situações de vivências que são sempre acompanhadas de leitura da prática corporal e de ressignificações. Então vamos voltar, né? Esta situação aqui no voleibol, por exemplo, isso aqui é uma vivência. Esta é uma vivência da ginástica, uma vivência da luta, uma vivência da brincadeira africana, uma vivência do frevo. Ao mesmo tempo que essa vivência acontece, as pessoas que estão aqui participando, elas estão fazendo leituras dessa vivência. E a partir dessa leitura que elas fazem, elas estão ressignificando aquilo que elas estão lendo, estão atribuindo novas significações. E isso pode ser também que essas novas significações modifiquem aquilo que está sendo feito. Então, esta é a brincadeira africana brincada pelas crianças desta escola de educação infantil. Não é a mesma brincadeira que é brincada lá na África. Esta é a luta que está sendo lutada pelas crianças desta escola aqui. Não é a mesma luta que é lutada na academia, né, no ginásio, etc. E assim sucessivamente. Então, cada um de nós, na medida em que vai vivenciando uma prática corporal, vai lendo essa prática corporal e vai ressignificando essa prática corporal, vai produzindo essa prática corporal da nossa forma. Então, se nós estivéssemos aí, presencialmente, né, junto com vocês, e fôssemos fazer uma dança, essa dança seria uma dança na universidade. Ela não seria uma dança num salão de danças, numa festa popular, né, numa cerimônia, né, ou seja, se nós formos trabalhar com uma dança da cultura popular, na escola ela tem um outro significado, e as crianças vão significar aquilo de uma outra forma. Se a gente for trabalhar com skate, com slackline, com parkour, essas práticas corporais, quando elas acontecem nos seus lugares específicos, elas acontecem com uma certa lógica. Na escola, elas vão ser sempre ressignificadas. Mas não é só isso, né? Também existem atividades de aprofundamento e de ampliação. Então, o que é uma atividade de aprofundamento? Vamos supor que alguma criança pergunte, mas professor, por que tem aqui essa sombrinha, né? Por que tem aqui sombrero, né? Por que é desse jeito? Mas professor, por que não pode chutar a bola, né, no voleibol? Por que na ginástica? Então, existem elementos que constituem essas práticas corporais que podem ser acessados mediante atividades de aprofundamento, pesquisas, conversas, trocas de experiência ou atividades de ampliação. Então, quando a professora, eles convidam alguém para falar sobre aquela manifestação, para conversar com as crianças, eles estão numa atividade de ampliação. E, finalmente, essa proposta nossa, ela também tem situações de registro e avaliação. Então, o que vocês estão vendo aqui são fotografias tiradas durante o trabalho, né? Ou seja, isto é um documento dos trabalhos realizados. Além desses documentos, os colegas do grupo também eles tomam notas, eles usam seus celulares para registrar pequenos vídeos, então eles vão produzindo uma documentação, né, um registro, que é um material importante para avaliar o trabalho realizado. Então, não é para avaliar as crianças. Não nos interessa, né, quem faz bem e quem faz mal. Não nos interessa quem sabe tudo e quem sabe nada. O que nos interessa é como essas pessoas que vivem essa experiência, como que elas significam essa experiência e como elas vão se apropriando daquilo que pensam as pessoas que fazem a dança, das pessoas que fazem o vôlei, das pessoas que fazem a ginástica e assim sucessivamente. Então, a noção de avaliação, gente,
ela é aqui, é uma outra ideia de avaliação. A avaliação é aquilo que o professor, que a professora fazem para tentar entender como as crianças, jovens, adultos que viveram aquela experiência, entenderam aquela experiência. E como esse trabalho realizado, ele precisa ou não ser retomado, ele precisa ou não ser revisto, ele pode ser melhorado de que maneira e assim sucessivamente. Bom, o que nós iríamos apresentar para vocês, né, num primeiro momento, era essa discussão, e a gente também quer apresentar para vocês o nosso site, para que vocês, porque eu vou tentar apresentar para vocês um vídeo que está no site, que é um vídeo curtinho. Pode ser, Luiz? Um vídeo curtinho que mostra uma prática. Sim. Tá? Com começo, meio e fim. Tá bom? Tá bom. Então, vamos ver aqui se funciona bem. Eu já peguei o link do grupo aí nos comentários, e o grupo do YouTube. Tá, ótimo. Então, vamos ver se ele sobe. Está aparecendo para vocês o site? Sim. Então, pronto. Então, vamos lá. Né? Vocês vêm aqui, gpef.fe.usp.br. Se vocês vierem aqui, gente, aqui coisas científicas, tudo bem? A coisa mais importante que nós temos aqui é isto aqui, certo? Ou seja, estas são registros de experiências realizados por professores nas escolas públicas de crianças pequenas, de crianças grandes. Então, aqui você tem de tudo quanto é assunto, tá? Então, ó, vôlei, amarelinha, pife, truco e uno, né, que é jogos de carta, maracatu, jogo de taco. Tem uma série de documentos que ajudam a entender as práticas. E aqui também nós temos os vídeos. Nós temos esse trabalho que está sendo feito agora, né? Educação Física Cultural na quarentena, ou seja, depois vocês entram aqui para ver como é que os professores têm trabalhado com brincadeiras na quarentena, com práticas culturais nordestinas, com futebol, com lutas, tá? Vocês olham. Mas eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo de práticas pedagógicas. Está na internet para vocês. É um trabalho que se chama O Desafio da Garrafa. Então, a gente vai começar a transmitir para vocês agora, está disponível para vocês acessarem. Desafio de la botella. Você pode aumentar o volume? É uma música. Ok.
Agora. Ahí comenzó esta historia. Increíble. Un pequeño movimiento, talento. Ah, ah. Quedó conocido como DAB. Está siendo ejecutado por diversos atletas del mundo para conmemorar esa historia. Interesante. Música tocada en diversos videos. Vamos a ver. Ultimate. Toda esa combinación resultó en ejecución de una maniobra para la garrafa, fijar en pie. Está vinculado.
Ya, ahí está el dominio. Además de las grabaciones. Ya. Bien. Bom, era isso. Espero que com esse exemplo vocês tenham entendido mais ou menos como funciona, né, o trabalho, porque nesse vídeo, que é bem pequenininho, o professor vai explicando como é que ele seleciona a prática corporal, como desenvolve as experiências, como o resultado final desse trabalho. Acho que deu para vocês terem uma ideia. Fico à disposição, né, para conversar com vocês. Eu entendo bem as perguntas, né, quando vocês encaminham as falas de vocês em espanhol, só não me arrisco a falar em espanhol para não passar vergonha, mas eu entendo bem, tá? Ya. Bien. Los que están presentes, es el tiempo de hacer todas las preguntas. El profesor entiende bien español, sobre todo si hablamos lento. Así que queda abierto el espacio para realizar cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Por favor, pueden participar. Ya, yo parto. Ya, bienvenido, Michael. Ya. Esa propuesta de educación física cultural, ¿cuál es la abrangência de ella en Brasil? Que usted tenga idea. ¿Es muy abrangente? ¿Está apenas en São Paulo? ¿Cuál es la abrangência de esa propuesta y la aceptación de ella? Já respondo? Já respondo? Sí. Sí. Entonces, Maicon, nosotros tenemos aquí en Brasil, fuiste tú que me escribiste, ¿no fuiste, Maicon? Sí. Entonces, tenemos aquí en Brasil sistemas de enseñanza municipales, estaduales y federal. Tenemos en cada uno de esos sistemas, tenemos documentos curriculares, né? Entonces, tenemos aquí en el municipio de São Paulo, tenemos una propuesta municipal que tiene mucha influencia de esa concepción de educación física. Tenemos la base nacional común curricular, que es el documento nacional, que tiene mucha influencia, mas aún tenemos en las facultades de educación física cursos que forman profesores que no discutem esto. Entonces, hay documentos curriculares, né, o sea, documentos oficiales en nuestro estado y fuera de nuestro estado, en Mato Grosso, en Alagoas, que tienen influencia de esas ideas, y tenemos aún cursos que están trabajando con otras concepciones. Mas eso ya se empieza a notar. E quando vamos em encontros científicos, seminários, já vemos os trabalhos de várias
vários lugares do Brasil com essas ideias, né? Então, as coisas caminham despacio, mas caminham. Gracias, profesor. Aprovechemos el momento, por favor, para hacer todas las preguntas que sean viables en este momento. ¿Aló? Sí. Camilo Bravo por acá. Ok. Todo suyo. Una consulta respecto a las danzas tradicionales, ¿ya? Debido a que usted habla acá sobre la educación cultural, justamente, ¿cómo es el tratamiento en las danzas tradicionales, respetando un poco la cultura tradicional del grupo social que ejecuta esa danza tradicional? Si bien usted habla de la resignificación, sí, pero también hay que un poquitito hablar sobre el sentido original, digamos, de una danza tradicional, ¿o no? En la cultura, Camilo, gracias por las preguntas. En la cultura, todo es resignificado. Yo acompañé ahora, hace poco, el trabajo de un profesor que estaba trabajando con danzas que son aquí cultivadas por las comunidades negras, aquí en Brasil, danzas tradicionales. Y una parte importante del trabajo fue invitar a un mestre que trabaja, que enseña, que es un representante de esa danza, a la escuela para que pudiese hablar con los niños. Entonces, los niños conocen de la internet, conocen de los libros, conocen del profesor, mas los niños también saben, también tienen contacto, también escuchan, también a las veces van allí, a los lugares donde pasa esa danza, con la mirada, né, de la persona que es representante. Lo mismo vale para la capoeira, para el judo, para el fútbol. Entonces, el profesor de educación física que estudió fútbol en la facultad, él no es un representante del fútbol. Él sabe poco de fútbol. Ahora, cuando el niño puede oír de un jugador, de un técnico, de alguien que es... Luis, como se aqui se chama torcida, né? De la barra. Então, un fanático. Um fanático. Ou seja, são maneiras de significar aquela prática que o professor não tem. Então, a escola necessita dizer para os niños que as pessoas concebem aquela prática de maneira diferente. Então, y trabajar con la danza tradicional y los niños no saberem nada de las personas o del contexto de producción de aquella danza es un equívoco. Es necesario que se sepa. No sé si quedó clara la explicación del profesor. Sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo, José Regada. José. Profesor, ¿en qué edades es más aceptada esta apuesta? ¿En las mayores o en las menores? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es el sistema de evaluación para la metodología? Entonces, gracias, José. No hay límites, né? Nosotros ya tenemos investigaciones con las opiniones de los niños sobre la propuesta. Entonces, son positivas, porque essa proposta não tem limites, né? Então, podemos trabalhar com skate, podemos trabalhar com videogame, podemos trabalhar com danças tradicionais, e os niños, na medida que o tempo passa, entendem como funciona, como trabalha o professor, e eles próprios passam a dizer, passam a falar, passam a ser em função da experiência que têm. Não há limites. Há trabalhos com niños pequenos e há trabalhos com adultos em educação de jovens e adultos. Então, não há limites. A avaliação
como dije antes, né, a evaluação não é restrita a lo que aprendieron, né? A evaluação é lo que passou durante o trabalho pedagógico. Quais os efeitos desse trabalho pedagógico. Então, nós estamos aqui nesta experiência, estamos aqui tendo uma oportunidade de trabalho. Aí, amanhã, professor Luiz habla como foi, o que entendi, o que foi de bueno, o que foi de malo, e aí ele me passa essas informações. Essas informações, elas me ajudam a pensar num segundo momento com vocês. Então, é uma outra forma de entender a avaliação. Não há aqui como dizer nota alta, nota baixa, né? Ou seja, atribuir uma classificação. Tentamos escapar das classificações. Gracias. ¿Qué más? Yo, Jorge, por acá. Hola, Jorgito, dale. Profesor Marcos, dentro de la Facultad de Educación, en la formación de profesores, ¿cuáles son los componentes que usted considera que son más importantes para formar a este tipo de profesor que reflexivo, investiga, que reformula, que resignifica? Nosotros allí tenemos componentes que todos son obligados, componentes obrigatorios, ¿né? Que son didáctica, introducción a los estudios de la educación, que hay enfoque histórico, filosófico, sociológico, y tenemos también política educacional. Después tenemos las metodologías. Entonces, estes 5 componentes, né, porque metodologia é metodologia 1, metodologia 2. Estes 5 componentes são o que a própria faculdade considera os mais importantes. Então, porque nós temos cartel bem amplo de que chamamos de assinaturas seletivas. Então, os estudantes fazem vários caminhos, mas temos algumas obrigatórias. Essas obrigatórias foram as que eu mencionei. Gracias. ¿Alguien más? Nuevamente. Igual. ¿Ya? Sí. Diego Ferrada, estudiante de la Universidad de Biobío. El Ok, profesor Marco al inicio hace una distinción en lo que fue la educación cultural como formar maestro en escuela y por otro lado el gimnasio, deporte y personal trainer. Mi pregunta es de qué factores depende inclinarse por cierto, ya sea escuela, colegio o gimnasio y deporte, aparte de los intereses que tenga cada uno. Luis, eu não entendi a pergunta. Si puedes repetir más lento. Sí. A ver. Que el profe Marco hace una distinción al inicio de educación cultural, donde en primera instancia habla de una educación del profesor como docente en las escuelas, establecimientos, colegios, y por otra parte hace una distinción como en lo que son los gimnasios, deporte y personal trainer. Son como dos formas de enseñar una educación. Entonces la pregunta es de qué factores depende que un docente o que una persona que está estudiando obviamente todo esto se incline por ciertos aspectos. Entendi, agora entendi. ¿Sí? Ya. Sí. Então, Diego, gracias. En el Brasil, nosotros tenemos, en nuestra universidad, ¿eh? Para no hablar que el Brasil perdido, ¿eh? En nuestra universidad nosotros tenemos licenciado em Educação Física, bacharel em Educação Física, bacharel em Deportes e bacharel em Ciências da Atividade Física. Então, são 4 caminhos distintos, 4 caminhos que formam pessoas para trabalhar em lugares distintos. Na escola, só trabalham os licenciados. Foram à Faculdade de Educação,
estudiaron política educacional, didáctica, psicología, metodología de la enseñanza, profesores de educación física en las escuelas. El bacharel en educación física va a trabajar en academias, va a trabajar en gimnasios, va a trabajar enseñando los niños pequeños en los clubes. El bacharel en esporte va a trabajar con marketing esportivo, alto nivel, entrenamiento de atletas para las competiciones principales. E o bacharel em ciências da atividade física e da saúde é alguém que vai trabalhar em los hospitales, em los spas, em las clínicas. Então, nós temos um campo muito amplo de trabalho. Não pensamos mais, em Brasil já não pensamos mais que com 4 anos se forma para todo isso. Então, há caminhos distintos. Há caminhos distintos. Aquí estamos bastante lejos de eso. Aquí pensamos que el profesor tiene que hacer de todo en todas partes. No da. Gracias, profesor. Sí, ¿puedo entrar? Oh, profesor, buenos días. Buenos días. Buenas tardes para mí, que estoy en España. Oh, profesor Enrique. Pero las distancias no son distancias ahora. Gracias por acompañarnos. Eso nos lo ha enseñado el bichito que tenemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien, o sea, veo que el modelo brasileño, Marcos, es muy similar al portugués en cuanto al enfoque que tenéis de los estudios que se insertan en la cultura física, ¿no? Y me parece muy interesante que esa diferenciación entre lo que es el licenciado en educación física para la escuela y los otros títulos que enfocan más hacia otros terrenos del ámbito profesional. Eso en España no está tan claramente definido, pero sí se está tendiendo a esa definición, aunque no con una titulación, digamos, específica, formal, pero hacia eso vamos. Me ha agradado mucho escucharte porque me identifico plenamente con lo que planteas. Tiene que ser cultura, o por lo menos así lo entendemos algunos aquí en España. La tendencia mayoritaria no es esta. La tendencia mayoritaria es: no conozco Brasil, cómo funcionáis, salvo por referencias bibliográficas, no he tenido la oportunidad de compartir con vosotros directamente, pero sí es cierto que hay un problema de fondo grave, y es que lo que nosotros entendemos como el camino hacia donde debiéramos ir con la educación física escolar, mucho me temo, por lo menos aquí en España y lo que conozco de Chile, no es exactamente el mismo camino que se está entendiendo. O sea, aquí se sigue manteniendo una educación física muy basada en lo que es el deporte. Es el modelo predominante. Y ahora, lógicamente, el modelo de salud. Parece que la salud, vamos a solucionar todos los problemas desde la educación física que tenemos con el tema de la salud, la obesidad infantil, etcétera, etcétera. Bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sería posible o está siendo posible en Brasil que el alumnado de primaria, nosotros llamamos primaria aquí hasta los 12 años, y luego viene secundaria, que llega hasta los 17, secundaria, bachillerato, bueno, enseñanza media, que llamáis en Chile, no sé, en Brasil la terminología, me imagino que será algo similar. Pero de alguna manera se está consiguiendo introducir esta concepción de una educación física más basada en el contexto, más cultural, y el currículum además eso lo permite, porque en España eso no te lo permite el currículum. El currículum ya es sumamente cerrado, y al ser sumamente cerrado te obligan ya a ir por unas sendas. Por lo que te he escuchado, vuestro currículum es más abierto, o sea, no,
la evaluación, tú me hablas de un modelo de evaluación de proceso que evidentemente aquí se puede hacer, pero al final tiene que haber una evaluación finalista y sumativa, no hay más vuelta de hoja. Entonces, ¿realmente en Brasil va a ser posible el ir por estas sendas más críticas, más postcríticas de educación física, o solamente es un sector todavía incipiente el que está, digamos, trabajando en torno a esta idea? Gracias, Enrique. Entonces, aquí lo veo de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos mucha gente en el Brasil que trabaja en la perspectiva de las ciencias humanas, ¿no? Críticas y postcríticas, y esto ya empezó, ya muchos años, ya empezó a influenciar la construcción de los documentos curriculares oficiales. Nuestros libros y los libros de otros compañeros ya están como bibliografía en las universidades, ya están en las bibliografías de las oposiciones, los concursos, se llama, Luis, concurso... Sí, concurso público. Sí, concursos públicos, concursos. Entonces, es lento. En 2018, el Brasil homologó, né, el ministro de Educación homologó la Base Nacional Común Curricular, un currículo, a los moldes europeos, un currículo único. Y la educación física ya está con estas influencias allí. Mucho de lo que yo dije aquí ya está allí en el documento nacional. El problema, ¿cuál es? Nosotros aún tenemos en muchas universidades una formación aún biológica, por influencia de la fuerza de las ciencias de la salud. Entonces, lleva un tiempo, mas en muchas universidades los estudiantes, los futuros profesores, ya están se apropiando de estos conocimientos, en las escuelas también. Entonces, hoy tú vas a una escuela de primaria o una escuela de secundaria, como nosotros hablamos aquí, fundamental y medio, y ya ves muchos trabajos con esta perspectiva, muchos trabajos. Las otras visiones de educación física están en la red privada, y la red privada aquí en Brasil es muy pequeña. Nosotros tenemos 82% de las matrículas son en la red pública. Entonces, la red privada, que aún está competiciones, obesidad, está con otra preocupación. Mas es despacio, despacio. Perfecto. Muchas gracias. Yo le agradezco. ¿Alguien más, colegas? ¿Estudiantes? Por acá yo, de nuevo. Ya. Logrado por acá. Ok. Le cuento, por lo que entiendo entonces, el modelo de educación física cultural habla sobre la incorporación del entorno sociocultural dentro del aula. Entonces, la pregunta es si existe alguna otra asignatura que esté relacionando este modelo como para lograr en el fondo tener un trabajo interdisciplinario. En el fondo, incorporando, por ejemplo, un solo hecho cultural y trabajándolo en todas las áreas del conocimiento. Si eso se ha logrado o se está trabajando en Brasil de esa manera. Entonces, Camilo, esto pasa dentro de la propia disciplina, porque el profesor, vamos a retomar, aquella danza, como yo expliqué, frevo, es una danza de la región nordeste de nuestro país. Esta danza, para entenderla, para poder leerla, hay que buscar conocimientos de la historia, de la sociología, del arte. Entonces, el trabajo es interdisciplinar dentro de la disciplina. Hay muchas escuelas en que profesores, eso está allí en el site, Sí. Hay muchas escuelas en que profesores de educación física trabajan junto con otros. Por ejemplo, un compañero nuestro trabajó con fútbol americano, y ese trabajo fue junto con los profesores de historia y geografía, porque trabajar el fútbol americano
sin entender lo que esa práctica, ese deporte significa para los Estados Unidos, es una mala comprensión. Entonces, vemos los profesores de educación física trabajando junto con las pedagogas, con las profesoras, né, de niños pequeños, cuando están en primarias, y vemos los profesores de educación física trabajando con otros compañeros cuando están en enseñanza media. Mas no es una regla. Esto pasa, mas no es una regla. Yo quiero volver, Luis, a un punto importante. Ya. Nuestro grupo tiene compromiso con la intervención en la escuela y con la producción de conocimiento. Entonces, hay que también hacer fuerza en la diseminación de los conocimientos. Hay que producir artículos, libros, tesis, né, de mestrado, de magíster, de doutorado, para que la cosa vá ganando fuerza, porque senão hay muchos trabajos buenos, mas nadie lo sabe. ¿Entendés? Entonces hay que hacer un trabajo de documentación y de divulgación, si no nadie lo sabe. Oh, profesor, no sé si está viendo en el chat, hay algunas preguntas. Por ejemplo, ahí en... Hay muchas preguntas. Aquí, entonces, David. Elija, David. puede elegir. Sí. Entonces, David, gracias, David. Entonces, yo pienso que el Brasil, ya de hace años, yo soy apenas más una persona que trabaja de esa manera, ¿no? Ya hace años que el Brasil trabaja con esta noción importante de cultura corporal y no movimiento, cultura corporal. Esto es muy importante para Brasil. Entonces, somos profesores que en la escuela tenemos como objeto de ensino, né, objeto de enseñanza, la cultura corporal. Entonces, no nos interesa que jueguen mejor, que bailen mejor, que sean más magros, que tengan una mejor salud. Nos interesa que se apropriem de esta cultura corporal. Eso es importante. Y ahí, para que pase esto, hay que esse já hace parte desse movimento renovador da educação física. Ou seja, o movimento renovador aqui no Brasil foi todo que salió de la preocupação com a melhoria da aptidão física, da capacidade física, e se tornou uma educação física mais preocupada com uma resposta para a sociedade por outro caminho. Entonces, yo pienso, David había preguntado, ¿no? Esa cuestión de la interdisciplinaridad. Cada vez más partimos, ¿no? Caminamos cada vez más para la ruptura con las disciplinas. Ya hay inclusive modelos que rompen con las disciplinas. No va a ser fácil, ¿no? Porque nosotros somos herederos de la modernidad. Entonces, en la posmodernidad ya trabajamos de otra forma, ¿no? Sin disciplinas. Gracias. Es eso, ¿no? Profesor Samuel. No sé si puede hacer la pregunta en vivo o la hago yo, porque la veo escrita. Bueno, mire, el profesor Samuel hace la siguiente pregunta. ¿Qué ha significado para los profesores de la escuela trabajar con esta propuesta? Hola, Samuel. Hola, disculpa que me demoré mucho en cargar.
Sí, esa es la pregunta, la que decía Luis. ¿Qué ha significado para los profesores trabajar bajo este sistema? Mira, nosotros tenemos algunas investigaciones que el profesor tiene que tener una determinada postura política. Si tenemos un profesor conservador, si tenemos un profesor que adopta prácticas sexistas, prácticas racistas, práticas xenófobas em suas classes, este professor jamais será um professor culturalmente orientado, porque esta proposta tem alguns princípios que eu não os discuti aqui por conta do tempo, mas um dos princípios mais importantes é o compromisso com a descolonizar o currículo. Um outro compromisso importante é com a justiça curricular. Um outro compromisso importante é com reconhecer a cultura corporal da comunidade. São princípios democráticos. Então, há professores que querem prosseguir com seus trabalhos, com a exclusão, com separar niños e niñas, que se creem que trabalhar com funk, com skate, com slackline não são coisas dignas da educação física, que não vem com buenos com ojo bueno, não vem com ojo bueno la capoeira. Então, estas pessoas, elas não querem esta educação física. Então, nós também temos aqui no Brasil nossos colegas que trabalham na área biológica aún têm uma maneira de pensar a educação física muito influenciada por paradigmas que são pouco democráticos, paradigmas que são da élite, elitistas, da burguesia. Então, romper com tudo isso aún é problemático. Então, mas, ao mesmo tempo, nós já temos muitos professores de educação física no Brasil, que estão nas escolas, muitos professores que são simpáticos a essas ideias. E aí, eu sempre, quando trabalho com os professores, nas secretarias de educação, eu sempre digo assim, que temos colegas que no Facebook põem ali, contra a cultura do estupro, antifascista, agora está na moda, antifascista. Mas vas a ver as classes, os niños estão ali e as niñas ali. Então, o professor não percebe que está haciendo isso em sua classe. Ele não percebe isso. Então, há um esforço, e aí, outra vez, recorro a Paulo Freire. Paulo Freire dizia que temos que fazer em nossa classe agora, hoje, o que queremos na sociedade amanhã. Então, se nós queremos uma sociedade em que os homens não violentem a las mulheres, isto há que fazer na escola, agora. Então, se ponemos na escola solamente futebol, balonmano, handball, onde estão as niñas? Onde estão as niñas? Porque as niñas estão sempre... Então, há que romper. Ou seja, se queremos uma sociedade que cultive a cultura nacional, a cultura patrimonial nossa, não podemos continuar com o currículo americano, o currículo estadunidense que temos aqui. Então, isto há que ser combatido, com muito diálogo, muita discussão, muito estudo, e rapidamente e lentamente vamos vencendo esses obstáculos. Muchas gracias, profesor. Damas y caballeros, vamos ya por la hora y media de presentación del profesor. Así que si hay alguna pregunta más para ir ya cerrando, o por lo menos, ¿cierto?, aunque dependemos del profesor, del tiempo. No quiero abusar, ¿cierto?, de su tiempo. Luis. ¿Ya?
Sí, yo creo que sí que hay que abusar de su tiempo, porque hay pocas oportunidades de poder cruzarnos, gente tan diversa, personas tan diversas, Sí. que al mismo tiempo compartimos una forma de entender la educación física tan similar. Entonces hay que aprovecharse en este caso, de Marcos, o sea, y abrir esos espacios de debate. Ahí está la riqueza y lo importante. Y efectivamente, ¿no? O sea, cuando has dicho hay que descolonizar, yo ya no sé de quién nos tenemos que descolonizar, si de los españoles, de los portugueses, de los americanos. Nosotros nos estamos descolonizando de los americanos, estamos intentándolo por todos los medios. Bien, lo que sí que está muy claro, salvando ya esta pequeña broma, es que de alguna manera tenemos que empezar a caminar juntos y juntas en esto. ¿Por qué? Porque hoy día la educación física, desde esta mirada crítica, trabajamos de forma muy aislada, trabajamos en pequeñas islitas y no existe conexión prácticamente. No ha habido todavía, en ningún momento yo he tenido la oportunidad de poder asistir a un congreso de educación física crítica o desde una mirada crítica, de un enfoque crítico. Incluso el nombre de educación física tenemos que empezar ya a cuestionarlo, porque muy probablemente ya no nos identifica y habría que buscar otro tipo de nombre, ¿no? Y en esta idea yo creo que es por donde debiéramos de caminar. Entonces aquí ya yo le reto en este caso a la gente de allí de Chillán, que ese encuentro que íbamos a tener el día en marzo, ¿no? Antes de que llegara el bicho, porque en ese encuentro lo habráis un poquito más, que lo habráis, por ejemplo, a Brasil, que lo habráis a Argentina, que lo habráis a Colombia, y que intentemos juntar un grupito ahí más abierto de pedagogía crítica, de enfoque crítico. Nosotros en España sabéis que ya tenemos un movimiento, una red que va en esta dirección, que en definitiva lo que ha hecho ha sido asumir una mirada de la actividad física, pero pensando en aquellos colectivos que ahora mismo son los menos atendidos socialmente, son los colectivos, aquí decimos en riesgo de exclusión social, no, en riesgo no, en exclusión social, directamente en exclusión social. Dejémonos de eufemismos baratos porque no caben, están en exclusión social. Y debemos de empezar a caminar en esa senda. Yo veo que, yo por ejemplo, Marcos, no te conocía, tenemos muchísimas cosas en común y creo que hay que compartirlas, hay que ponerlas en común y hay que compartir y hay que crear esa red. Y a ver si somos capaces que a la vuelta de no más de un año y poco, podamos tener un primer núcleo de unas jornadas, un congreso de personas que pensemos igual y que vayamos en esta dirección. Te agradezco mucho tu presentación y sobre todo el descubrimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, participando, agradezco mucho al profesor Enrique. Qué interesante que todo esto nos está permitiendo, mire, la parte positiva para mí, por lo menos, de este virus, de esta pandemia. Porque la verdad que es difícil juntarse, estando desde tan lejos, a hacer un congreso con personas de distintas partes del mundo. Y yo invito a este aprovechamiento de este proceso online para, digamos, tomar nota y tomar la mano de lo que dice el profesor Enrique. Agradecido de la participación del profesor Marcos Neira. Pero antes de cerrar, insisto, como dijo el profesor Enrique, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Osvaldo, por ejemplo, creo que quiere decir algo. Sí, pregunta Osvaldo. ¿Profesor? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Quería preguntar al profesor Marcos si es que se ha hecho alguna retroalimentación a los estudiantes que han pasado por procesos pedagógicos de educación física cultural.
y si es que se han encontrado diferencias con estudiantes que han tenido procesos pedagógicos quizás de una orientación más clásica o con lo que con otro tipo de paradigma que impera más que nada con el área de deporte, anatomía, en fin. ¿Y qué diferencias si es que se han encontrado entre estos dos estudiantes? Entonces, Osvaldo, gracias por la pregunta. No se hicieron estudios comparativos sobre eso, ¿no? No se hicieron. Mas en una escuela, en una misma escuela, son tantas, en una misma escuela, los estudiantes tienen contacto con las dos ideas de educación física y ellos mismos evalúan lo que les gusta, lo que no. Está claro para mí que aquellos niños que piensan que la educación física es para jugar fútbol y escoger lo que van a hacer o estar el tiempo todo en el celular, para ellos esta educación física es mala. Mas para aquellos que quieren, que entienden que la educación física es más una oportunidad para ver las cosas del mundo, para producir otras experiencias, para aprender otras cosas, estos comprenden esta idea como positiva. Mas no hay comparaciones, quién aprende más o cuáles son los resultados aquí o allí. De eso no hay. A propósito, profesor, yo recuerdo leyendo uno de sus artículos, la educación física desde la perspectiva cultural, fue uno de los primeros artículos, donde usted destaca que no hay conocimientos más importantes que otros, ni conocimientos que todos deban saber. Y pienso que por ahí se encamina uno de los aspectos relevantes de la propuesta de la educación física cultural. Y no Entonces, sé si... esta idea, Luis, sí. ¿para yo hablar? No, está bien, sí, puede hablar. Esta idea, en la verdad, ella es extraída de un campo conocido como estudios culturales. En los años 60, los estudios culturales surgen con una preocupación central de interrogar, cuestionar, avalar aquella idea de alta cultura y baja cultura. Yeah. Entonces, los estudios culturales, Stuart Hall, Richard Thompson, estudiosos ingleses pasan a defender que hay cultura en las clases trabajadoras, que hay cultura en todos los sitios y que no hay una cultura mejor do que otra. Hay un autor portugués que nosotros leemos mucho en nuestro grupo, que es Boaventura Sousa Santos, sí. Y que va a defender, ¿no?, que lo que hay es un paradigma que se presenta, ¿no?, como fuerte, ¿no?, como un pensamento, ¿no?, una forma de pensar que se estableció como fuerte y otra que desaparece, ¿no?, se llama de epistemicidio, ¿no?, o sea, hay un asesinato de los conocimientos, ¿no? Entonces, ahora, por eso, ¿no?, siglo XXI, ¿no?, una sociedad democrática, multicultural, globalizada, ¿no?, o sea, en el siglo XXI no podemos continuar pensando que hay gente, ¿no?, como mi mamá pensaba que ser culto era saber hablar francés, era saber hablar inglés, y yo le digo, mamá, todos somos cultos. Ah, mas aquella persona que vive en la periferia, que es pobre, ella también es culta. Ella también tiene cultura. Es otra cultura. No es la misma, es otra cultura. Perfecto. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta? Sí, profesor. Yo por acá, Joaquín. Joaquín. El profesor Masconera, quería saber, en base al currículum que dice que ese sistema cultural ya está inserto allá en Brasil. Como acá en Chile no lo está, o sea, yo creo que es una gran dificultad que no lo esté, digamos, y por lo que hablaba el profesor, en España era igual. ¿Cómo se produce ese proceso, ese cambio? ¿En base a qué se genera? Entonces,
Joaquín, así como en la cultura, en la política curricular, es lo mismo, es lucha, ¿no? O sea, hay disputas, hay grupos, ¿no?, que Bourdieu va a llamar, ¿no?, de campos, hay campos que intentan disputar la hegemonía. En el Brasil hay una entidad muy importante llamada Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, y que tiene un grupo de educación física escolar, ¿no? Se llama Grupo de Trabajo Escuela. Y allí se cultivan pesquisas, se estudian, etcétera, ¿no?, en la perspectiva de la cultura. O sea, en este momento, la perspectiva de la cultura, que hay crítica y poscrítica, ella tiene el poder, tiene la hegemonía dentro de la ciencia, y que essa hegemonia va se estendendo para outros lugares. Mas como se construiu essa hegemonia? O trabalho na escola, o trabalho na universidade, a produção de conhecimentos, ou seja, há um trabalho, né, como já os dije, de décadas, né, de 4 décadas, com esta caminhada. Então, não foi de dia para a noite, né? Ou seja, há que ir trabalhando, formando pessoas que continuem estudando para que la cosa camine, ¿no? Yo quisiera ahí retomar eso porque, por lo menos por mi experiencia, creo que es importante la formación de grupos de estudios en el pregrado, ¿cierto? En el inicio de la formación de estudiantes. Y nosotros estamos intentando acá más o menos eso. Y en ese grupo de estudio, por decirlo de alguna manera, analizar todo este fenómeno, ¿no? No sé qué opina usted, ¿cierto? Porque obviamente su grupo de estudio y pesquisa tiene muchos años, ¿ya? Seguramente cuando comenzaron con algunas dificultades, ¿ya? Sí. Mas, Luis, es así, es mantener la... Luis, ¿cómo se diría? Perseverancia. Perseverancia, mantener. O sea, si nosotros nos reunimos viernes a cada 15 días. Hay personas que salen, hay personas que se casan, hay personas que engravidan, ¿eh? Sí. Que van a ser mamás y vuelven y después va. Y nosotros mantenemos, ¿eh? O sea, hay que hay que insistir mucho, ¿eh? Yo siempre digo, yo no soy el mejor profesor, ni soy el mejor investigador, no soy. Yo tengo estudiantes míos de doctorado que son mejores investigadores que yo, y que son mejores profesores, y yo veo profesores en las escuelas que son mucho mejores que yo, mas yo soy el que insiste más, el que insiste, ¿eh? Entonces, yo les digo, vamos a producir vídeos, vamos a escribir, vamos a trabajar, y de ahí vamos, porque ahora uno tiene más tiempo, uno puede, después no puede, mas yo continúo con el compromiso, porque tenemos un problema aquí en Brasil, ¿no? Nuestra universidad, ella es muy cara para la población, es muy cara. Entonces, es nuestro compromiso prestar cuentas. O sea, que las cosas tienen que tener visibilidad para que la población entienda que es necesario ese trabajo. Claro. Entonces, nosotros tenemos compromiso con esto. Sí. Professor, eu posso assistir a sua aula? Pode. Né? Ou seja, quem quer viene, quem quer estar. Mas eu sempre tenho em minhas classes, tenho professores que são professores das escolas públicas e estão ali, né? Vienen, fazem a assinatura, sem compromisso, aprendem, ensinam, contribuem também. Ou seja, a universidade precisa ser esse espaço em que temos estudiantes, investigadores e professores. Então, estou trabalhando junto. Dá trabalho, mas tem resultados positivos, por lo menos para nós. Perfecto. Y ahí tomé la última parte, profesores de la red, profesores que están trabajando en la escuela. Esa es la mistura, digamos. La combinación. Perfecto. Vamos a intentar acá que nuestros profesores, y yo no sé si los presentes acá, yo sé que hay algunos que trabajan en las escuelas. Aprovechamos de hacer el convite, ¿cierto? De invitar a todas las personas
al grupo de estudio que tenemos los días lunes a las 6 de la tarde. ¿Ya? Ahí nos juntamos y estamos, digamos, comenzando a debatir sobre este tema y agradecemos enormemente tu presencia, Marcos. ¿Ya? De verdad, como dijo el profesor Enrique, crear una educación física tal vez no sectorial de alguna parte, pero por lo menos los de habla hispana, ¿cierto? Y portuguesa. Porque es cierto que tenemos todavía mucha influencia de los Estados Unidos y como dice usted, no es que sea mejor y peor, solo que no es la nuestra. ¿Ya? ¿Ya? Y yo, por lo menos en este momento, me quedo con esta, digamos, aporte que nos ha hecho, nos ha aclarado mucho las cuestiones que teníamos. Y solo tal vez porque he visto los videos, sugiero a los colegas que revisen los videos de la página del grupo de estudio y investigación del profesor Marcos, porque ahí aparecen las formas en las cuales están trabajando educación física cultural ahora en la pandemia, ¿ya? Sí. Porque acá en Chile la estamos trabajando todavía desde la actividad física, ¿ya? Entonces, las tareas que damos al profesor son que el niño haga tal cosa, que reproduzca tal cosa respecto al movimiento. Más o menos, ¿cuál es la sugerencia que se hace allá para que el profesor haga esta clase online, digamos, con los niños más pequeños? Desde la perspectiva suya. Siempre estamos trabajando, valorizando las culturas corporales de los niños. Entonces, hay trabajos en que los profesores piden que las mamás, que los papás filmen a los niños jugando y que encaminen para los profesores. Y los profesores devuelven esto en un vídeo para todos los niños. Y los niños van aprendiendo con los otros. Los niños van conociendo los juegos de cada casa. Entonces, hay varias maneras. Hay profesor ahora que está discutiendo con los mayores el lugar de la mujer en el fútbol, el lugar de la mujer negra en el fútbol. Hay profesor que está trabajando con luchas, o sea, hay todo tipo de trabajo ahora en esta época de pandemia. Están continuando con los temas que venían desarrollando, claro, dándoles profundidad, ampliando, o sea, haciendo el mismo trabajo. Perfecto. Bien, colegas. Un abrazo a todos. Profesor Marcos y yo espero que sigamos en contacto. Por favor. Ya, si tal vez más adelante invitarlo a nuestro grupo de estudio, porque me surgió la siguiente idea: poner en contactos sus estudiantes con los estudiantes de acá y los estudiantes de España. Sí, ótimo. Que ellos comiencen también a compartir. En el fondo, tal vez que no precisen tanto de nosotros, ¿eh? Que sí, puedan iniciar su grupo de estudios de estudiantes de educación física, repensando, como tal vez nosotros nos encontramos en el 2005, 2004, cuando estábamos también en el grupo de estudio, el profesor Jorge, y comenzábamos a repensar otra mirada, pensando también en una educación física latinoamericana. Recuerdo esa discusión. ¿Ya? Así que bueno, queda convidado. Seguramente yo lo voy a poner en contacto y preguntarle en qué segunda feria puede estar con nosotros a las 6 de la tarde. ¿Le parece? Muy bien. Muchas gracias. Pues mira, Luis, tenéis... Sí, me escucháis, ¿verdad? Sí, lo escucho, Enrique. Tenéis ahora mismo en Temuco a una profesora mexicana, Georgina, ¿ya?, que hizo aquí en España el trabajo de fin de máster conmigo, que luego marchó a una beca a Salvador de Bahía y estuvo allí y ha estado cursando su doctorado, que precisamente su trabajo es ese. Perfecto. El trabajo está hecho conectando, en este caso fue Brasil, con Chile y con México, a los estudiantes de educación física. ¿Me repite su nombre, por favor, Enrique, para anotarla a ella? Es Georgina Durán. Georgina Durán. Ella está ahora mismo en Temuco. Ya. Pero vamos, yo le diré que se ponga en contacto con vosotros. Ya, por favor. Yo mantengo el contacto con ella y se lo diré para que os cuente su tesis, que ella ha hecho una tesis desde esa mirada que me imagino que Marcos conocerá bien, desde esa pedagogía crítica que siguen allí en Salvador de Bahía, y ha hecho una tesis interesante en esa dirección.
Y precisamente es eso, es el intercambio, el compartir, no es el intercambio, es el compartir el conocimiento aprovechando el tema de las redes, ¿no? Que hoy día las tenemos muy disponibles. Gracias, Enrique. Aprovecho de comunicarle a los presentes que el próximo miércoles creo que el profesor Enrique tiene la palestra, ¿verdad? Sí, yo voy a hablar, he buscado un tema, me ha costado mucho decidir el tema. Ya, perfecto, pero no nos Entonces, perdamos, ¿cierto? hablaremos de evaluación, que yo creo que es, yo lo llamo la evaluación, lo llamo la caja de Pandora. Ah, interesante. La caja de Pandora, que es lo que Perfecto. a todos nos preocupa, la evaluación. Porque al final todos enseñamos en base a cómo evaluamos. Esa Sí, es la triste realidad. Cuesta escapar de eso. De hecho, no podemos, porque mientras el Ministerio de Educación nos esté diciendo que poco menos que eso es lo más importante, estamos un poquito presos a eso. Profesor Marcos, me gustaría, ¿cierto?, que usted cerrara, ¿ya?, y se despidiera a todos nosotros, ¿cierto?, que si es posible. Por favor, Marcos. Tchau, pessoal. Vou fazer uma despedida em português. Fiquem bem, se cuidem muito, vamos ultrapassar esse período difícil e nos vemos em breve. Até mais, gente. Tchau, tchau.